Fala aí, galera, beleza? Tranquilo? Pessoal, vou passar aqui para tentar tirar uma dúvida de vocês aqui nessas questões de usabilidade, né, de engenharia e de usabilidade, mais especificamente aí no tema de ergonomia e interação com o computador. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Eu vi muita reclamação acerca dessa questão aqui, certo? E acerca dessa questão aqui, ó. Então eu vou estar falando delas e tentar explicar isso aqui, porque se isso aqui cair na prova ou no simulado aí de vocês, vocês não vacilar, né, em questões que é só questões para tirar ponto, tá? São questões simples, mas que exigem um pouco de interpretação para não responder errado, certo? Vou começar por essa aqui, que a gente já está aqui embaixo mesmo. A questão em si é o seguinte, olha só. Uma universidade possui seus usuários de serviços vinculados como professores, técnicos e alunos, e os não vinculados à comunidade. Então aqui ela faz uma afirmação sobre a faculdade, não tem muito a ver com a pergunta, né? A pergunta em si começa aqui. Os usuários vinculados podem ter um único vínculo ou mais, né? Então assim, tem que prestar muita atenção no que está explicando aqui, ó, porque ela está falando que um usuário ele pode ter um único vínculo ou mais, né? Qual vínculo que é? Professor, técnico, aluno ou nenhum vínculo, certo? E ela explícita que esse vínculo pode ser um ou mais simultaneamente, certo? E ela continua, considerando as regras padronizadas de marcação das ferramentas gráficas, aí ela fala, ó, tem um botão de rádio e uma caixa de seleção múltipla, que é o chatbox, né? Assinale a alternativa que representa a interface gráfica mais adequada em função de sua usabilidade e simplicidade, que permite a identificação inequívoca dos vínculos dos usuários e que não permite marcações inconsistentes. Tá? Então vamos lá, só para vocês entenderem. Isso aqui, redondinho, é um rádio box, ou um botão de rádio, igual está aqui traduzido. Né? Mas normalmente ele é tratado como um rádio button, né? Um rádio bottom, um bottom, sei lá como que fala isso em inglês. Tá? Esse redondinho. Esse botão redondinho ele tem uma peculiaridade que é o seguinte, ele não aceita você marcar duas opções, certo? Se você marcar professor e tentar marcar outra opção, não dá, né? Então, assim, por eliminação, como aqui fala que tem que ter, que pode ter um único vínculo ou mais, ou seja, a gente não vai conseguir marcar como certa nenhuma das opções que tem o Radeon Button, certo? Essa aqui tem Rádio Ubuntu e essa aqui também tem. Restando então, né, só duas opções, tá? Que é professor, técnico, aluno e sem vínculo e professor técnico e aluno. Um outro peguinha que tem aqui é o seguinte, né? Os Radeon Ubuntu, eles não permitem você deixar uma opção desmarcada, ou seja, a partir do momento que você marca uma opção, você não consegue mais desmarcar, né? E isso invalidaria, por exemplo, o sem vínculo, né? Na questão aqui do checkbox. Ou seja, como o checkbox aceita você não marcar nenhuma ou marcar todas, né, acaba sendo redundante a gente ter uma opção que diz que você não marcou nenhuma, sendo que você pode simplesmente não marcar nenhuma, certo? Então, assim, dentro dessas opções aqui, a que mais se encaixa é a última opção, tá? Professor, técnico e aluno. Porque se ele for sem vínculo, você deixa desmarcado. Se ele tiver todos os vínculos, você marca todos. Ou se ele tiver só um, você marca só um. Então essa é a opção que melhor representa essa interface gráfica aí que o exercício está pedindo aqui, certo? E como eu vi muita gente reclamando nos grupos, vi postagem aí na comunidade falando dessa questão, eu tentei gravar esse vídeo aqui para explicar um pouco, né, sobre a diferença aí desses dois camaradinhos muito usados, certo? Então, a resposta correta para essa questão, né, é essa aqui.
Como vocês podem ver, vai marcar ela. E aqui ele vai dar uma explicação do porquê que é essa, né? Eu sei que esses textos aqui é meio complicado de entender. Tem que ler com muita atenção e, de preferência, às vezes até ler para outra pessoa. Para outra pessoa te questionar sobre o que você está lendo e talvez você entender melhor. Vamos voltar lá para cima. Porque tinha uma outra lá parecida que eu vi o pessoal reclamando também. Aqui, pessoal, é o mesmo tipo de questão, tá? Com o mesmo formato, né? Deseja-se implementar uma interface gráfica que permita que se escolha a marcação dos efeitos de texto negrito, itálico e sublinhado, de tal forma que possa ser escolhido um dos 3 efeitos, 2 deles ou até 3, ou seja, novamente uma seleção simultânea, ou ainda nenhum deles, né? Mantendo o texto normal, isto é, sem nenhum efeito. Segundo as regras de usabilidade vigentes, qual é a alternativa que realiza o solicitado com a maior usabilidade? Vamos lá. Na primeira opção, né, na letra A, seria a letra A, a gente tem uma lista, né, e uma checkbox. Né? A gente tem uma lista com as opções e uma checkbox. Isso aqui não dá, pessoal, por quê? Porque a gente teria que escolher só um, né, ou marcar, né, e ficaria bem estranho, né? Vocês podem pegar aí o Word, algum editor de texto, que vai ter uma caixa similar com essas opções, vocês vão ver que não é assim. Não é algo tão estranho como está aqui. Na opção B, né, a gente tem as 3 opções aqui, com checkbox, né, e essa aqui, no meu ver, é a opção que melhor representa novamente, né, a ferramenta que o texto está pedindo. Por quê? Como é checkbox, eu posso marcar as 3, ou eu posso deixar marcado nenhuma, né, que é o que está pedindo aqui. Né. Continuando, a gente tem novamente uma lista de opções, que também não é o caso. Tá? A gente tem aqui também uma série de Radeon Boots, que provavelmente até faria a mesma coisa, porém não é usual você ter várias opções dessa forma para fazer a mesma coisa. Né? E a última opção, que seria igual à letra B, que é um peguinha, né? Eu vi muita gente reclamando disso aqui. Aqui embaixo não dá, porque novamente é um Radeon Boot. E isso aqui ele só vai permitir que você escolha uma opção, certo? Ele não vai te permitir selecionar tudo ou deixar tudo em branco. Ele vai ferrar nisso aí e vai ser obrigado a escolher um. Só um, no caso. Então, novamente, a opção correta é aquela que tem as checkbox com as opções. Eu estou fazendo isso aqui, pessoal, porque pode ser que caia uma questão parecida com essa. Ou até mesmo caia essa. Já aconteceu de cair questão de exercício simulado na prova. Né? Se cair, vocês não cometeram o erro de ir por intuição e às vezes marcar essa ou marcar essa, porque faz a mesma coisa, mas não é o que o enunciado está pedindo, certo? Então, vamos marcar aqui. Bom, vocês podem ver, a alternativa correta também. Aqui embaixo tem de novo uma explicação, né, do porquê usar as checkbox, né? No de vocês, vocês vão ter a oportunidade de resolver esse exercício. Acredito que ele vai cair para todos. Né? E na hora que vocês estiverem resolvendo, vocês vão lembrar desse vídeo, para quem assistiu. E vai ter a oportunidade de entender um pouco melhor, certo? Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Um abraço.